E bem-vindo ao novo vídeo. Quando se trata de objetos que parecem se mover sem uma razão clara, você pode presumir que possivelmente está imaginando coisas. Mas e se esses objetos que parecem ter vontade própria tiverem sido capturados pela câmera? Você então culpa seus olhos novamente ou começa a pensar que existem forças no universo que ainda não entendemos? Hoje mostraremos 20 objetos misteriosos que se moviam diante das câmeras. Você é novo nesse canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo. Número 20. Os balanços costumam ser locais alegres onde as crianças se divertem durante o dia, aproveitando o ar puro do exterior. Mas às vezes, quando a escuridão cai e os parques infantis ficam vazios, os balanços podem mostrar um lado completamente diferente e assustador. Existem vários elementos nesse vídeo que tornam extraordinariamente assustador. O fato de ser noite já dá uma sensação perturbadora. Mas se você olhar de perto, verá um homem que parece impossível ficar parado perto de uma árvore enquanto o balanço se move sozinho. Claramente, não há vento que possa fazer o balanço se mover assim. O homem que filmou o incidente pensou que o balanço poderia ter sido empurrado pelo homem perto da árvore, mas não foi só isso. O homem que filmou o evento afirma que não viu ninguém parado ali quando viu o balanço se movendo, tornando a situação ainda mais assustadora. Ele empurrou o balanço ou foi alguma outra coisa que não conseguimos ver? Se você estivesse passando por um playground tarde da noite e visse um balanço se movendo sozinho para frente e para trás, você pararia ou fugiria? Número 19. Os crentes da igreja San Charbel em Sydney testemunharam algo incrível um dia, resultando na vinda de pessoas de todo o mundo para investigar. 2 jovens católicos que assistiam à missa da igreja filmaram algo inacreditável perto da pintura da Virgem Maria. A antiga pintura católica do Oriente Médio parecia mover seus lábios enquanto oravam. Os vídeos ganharam muita atenção nas redes sociais e muitos consideraram isso um milagre. No vídeo podemos ver os lábios da Virgem Maria se movendo em sincronia com as orações dos fiéis. No entanto, esse evento provocou muitas reações divididas. Alguns acreditavam genuinamente que se tratava de um evento milagroso, enquanto outros o atribuíam ao movimento da câmera e aos efeitos de luz. A mulher que capturou o vídeo acreditou que era um milagre e não uma ilusão de ótica. Outro crente também filmou a pintura e compartilhou seu vídeo, afirmando ter observado esse fenômeno em diversas ocasiões. O que você acha? Você acredita que isso é realmente um sinal de intervenção divina ou poderia ser apenas um truque de luz? Número 18. O Natal deveria ser uma época de alegria, certo? Bem, para essa família, essa afirmação não é verdadeira porque eles capturaram um duende de Natal que parece estar possuído. No dia 1º de dezembro, essa família começou cedo os preparativos para o Natal. Eles tinham decorações vermelhas, árvores de Natal e um duende de Natal que chamaram de Carol, orgulhosamente colocada na prateleira. Exatamente 7 dias antes do Natal, a família começou a sentir algo semelhante a uma presença extra em sua casa. Decidindo dar uma olhada mais de perto no duende do Natal com uma câmera, eles se assustaram quando seus olhos começaram a se mover. Quanto mais perto eles chegavam, mais assustador ficava de repente. Quando Carol desviou os olhos e olhou diretamente para a pessoa com a câmera, eles ficaram assustados e fugiram rapidamente. Você tem uma explicação de como o duende do Natal conseguiu mover os olhos de repente? Poderia realmente estar possuído? Número 17. Já imaginou assistir a um noticiário ao vivo e de repente ver um OVNI voando ao fundo? Em 13 de junho de 2013, um objeto voador não identificado foi avistado no canal de televisão russo RT. O avistamento ocorreu durante a transmissão do programa Kaiser Report, apresentado por Max Kaiser. Um dos espectadores relatou ter visto um objeto cinza escuro em forma de disco voando pela janela do prédio, onde o show estava sendo filmado. O relato de uma testemunha ocular descreveu o objeto como diferente de um pássaro, helicóptero ou avião, indicando que tinha aparência e comportamento incomuns. O relatório não fornece mais detalhes sobre a duração ou características específicas do avistamento. Embora alguns avistamentos tenham sido explicados como fenômenos naturais ou erros de identificação, outros como este evento permanecem inexplicados. Nesse caso, o OVNI parece estar se movendo mais rápido do que qualquer coisa que vimos antes. Os alienígenas poderiam ter interrompido acidentalmente a transmissão de notícias ao vivo? O que você acha? Número 16. Se você não gosta do seu trabalho de escritório,
Provavelmente isso não se compara ao que aconteceu no próximo vídeo. Na Castlefield House, em Manchester, uma câmera de segurança capturou algo que chamou a atenção nas redes sociais. Alguns residentes da cidade deram-lhe a reputação de ser o edifício de escritórios mais assombrado de Manchester. O vídeo, publicado originalmente em 2012, mas ainda circulando online, mostra uma série de eventos misteriosos que podem mantê-lo acordado à noite. Sugere-se que um poltergeist assombre esses escritórios. No vídeo você pode ver uma cadeira aparentemente se movendo sozinha pela sala, enquanto os computadores ganham vida no meio da noite. Sombras se movem pelas paredes, arquivos se abrem e pilhas de papel voam. Esses fenômenos inexplicáveis geraram especulações sobre a presença de um poltergeist. Mas vamos admitir, aquela cadeira se movendo sozinha, aparentemente impulsionada por forças sobrenaturais, é uma das coisas mais assustadoras de todos os tempos. Número 15. Os tabuleiros Ouija são tabuleiros planos com letras, números e outros símbolos. Eles são frequentemente usados como um contexto espiritual ou oculto para se comunicar com espíritos ou entidades do outro lado. Nesse vídeo, 3 meninas irritaram o espírito com o qual se comunicavam ao fazer perguntas desrespeitosas e não levar isso a sério. Gradualmente, o espírito, que começou a mover o ponteiro sozinho, ficou cada vez mais irritado. Os participantes colocavam as mãos sobre um ponteiro móvel chamado prancheta, e se acredita ser guiado por um espírito para soletrar mensagens ou responder perguntas. É importante observar que o uso de tabuleiros Ouija traz riscos potenciais e deve ser abordado com cautela. Alguns acreditam que os tabuleiros Ouija podem abrir portas para espíritos negativos ou malévolos. Esses espíritos podem enganar ou manipular os participantes, levando a experiências negativas ou até mesmo a danos espirituais. Geralmente é desencorajado irritar os espíritos, seja através de provocação deliberada ou comportamento desrespeitoso. Você acredita no ponteiro movido pelo poder de um espírito maligno para assustar as meninas? E você se atreveria a brincar com um tabuleiro Ouija? Diz aí nos comentários. Número 14. Normalmente, as igrejas são locais de culto religioso e comunitário, incluindo oração, leitura da Bíblia e cerimônias. Porém, nesse vídeo, a pessoa parece perceber que a estátua ganha vida e seus olhos começam a piscar. Mas o que você faria na situação como essa? Ficar calmo ou alertar um padre? O homem que filmou estava com a esposa e, embora estivesse apavorado, ela não acreditou. Foi só quando ele lhe mostrou o vídeo mais tarde que ela acreditou nele e ficou muito chateada. O momento em que a estátua piscou os olhos foi apenas um segundo, então se você não olhasse de perto, talvez nem tivesse notado. Esta não seria a primeira vez que houve relatos e reclamações de estátuas em movimento em igrejas. Embora tais eventos sejam relativamente raros e frequentemente rodeados de controvérsia, alguns casos ao longo dos anos chamaram a atenção. Até a Igreja Católica exerce cautela ao investigar alegações de estátuas em movimento, algumas das quais se acredita serem um sinal de Deus. Número 13. Um beco mal iluminado no meio da noite já é assustador o suficiente, e isso sem intervenção de um fantasma. Mas quão seguro você se sentiria andando por esse beco deserto quando tem certeza de que um fantasma está assombrando esse lugar há algum tempo? Vamos esclarecer melhor o que você acabou de ver. É madrugada, não há ninguém por perto e todos nos prédios ao redor provavelmente estão dormindo profundamente. Se for esse o caso, então quem está pilotando aquela motocicleta que parece começar a andar sozinha? A bicicleta parece ser empurrada por uma força invisível, movendo-se um pouco antes de parar abruptamente e cair no chão. Os moradores daquela rua devem verificar se o dono da motocicleta ainda está vivo ou realizar um ritual de limpeza no veículo para afastar quaisquer espíritos. Além disso, se o proprietário estivesse vivo, ele teria acordado na manhã seguinte e encontrado a motocicleta no lugar errado, imaginando o que aconteceu. Número 12. Nesse vídeo, uma mulher está diante de uma estátua de Jesus Cristo, mas o que é estranho nisso é que a estátua parece estar plenamente consciente de sua presença. Ele faz várias coisas para provar isso. Em primeiro lugar, à medida em que ela se aproxima, os olhos de Jesus não apenas se movem, mas também abrem e fecham repetidamente. Isso acontece várias vezes, levando as pessoas a se perguntarem se isso é um sinal de Deus. Se você olhar ainda mais de perto, notará que os lábios de Jesus também parecem se mover, quase como se ele estivesse tentando dizer algumas palavras. Ao longo da história, houve relatos anedóticos e afirmações de pessoas que testemunharam estátuas de Jesus em movimento ou outros fenômenos sobrenaturais.
Quando pessoas com fortes crenças ou expectativas religiosas se aproximam dessas estátuas, elas podem interpretar movimentos sutis ou mudanças na iluminação como eventos milagrosos. Fatores cognitivos e psicológicos humanos, como a tendência de ver padrões ou atribuir significado a eventos aleatórios, também podem influenciar as percepções das pessoas. Embora essas sejam explicações científicas, os crentes podem vê-las como um sinal de regresso de Jesus ou como uma mensagem espiritual que afeta as suas vidas. Número 11. Você já se perguntou de onde vêm todos esses seres extraterrestres e OVNIs? E se disséssemos que existe uma teoria apoiada por imagens de vídeo que sugere que seres extraterrestres estão ligados à Lua? A próxima pessoa conseguiu capturar vários OVNIs com câmeras voando perto da Lua um dia usando binóculos e telescópios. Esse evento foi filmado em algum lugar em Moscou, na Rússia. Parecia ser uma noite movimentada para os OVNIs nessa noite em particular, pois eles conseguiram capturar não apenas um ou dois, mas vários OVNIs voando em várias velocidades. A Lua tem sido objeto de especulação quando se trata de OVNIs e seres extraterrestres. Uma teoria comum é que a Lua serve como base ou posto avançado para civilizações extraterrestres. Os defensores dessa ideia acreditam que os avistamentos de OVNIs perto da Lua indicam a presença extraterrestre e o uso da Lua como localização estratégica. Outra teoria sugere que a Lua abriga antigos artefatos ou estruturas extraterrestres. Alguns afirmam que as características incomuns da Lua, como a presença de crateras ou formações lunares incomuns, apontam para um design inteligente e não para eventos naturais. Número 10. Na pequena cidade de Ballinspittle, situada no pitoresco condado de Cork, um fenômeno cativou e surpreendeu milhares de pessoas. Tudo começou em 22 de julho de 1985, quando rumores de estátuas em movimento começaram a circular por toda a Irlanda. Entre as inúmeras reivindicações, Ballinspittle se destacou e se tornou um local de peregrinação tanto para crentes quanto para céticos. A cidade, tipicamente tranquila e serena, viu um afluxo de visitantes de todo o mundo, todos na esperança de testemunhar o extraordinário. O destino deles era a Gruta, um lugar sagrado onde uma estátua da Virgem Maria teria sido vista em movimento. O significado do dia 15 de agosto, festa da Assunção de Maria, acrescentou uma camada extra de antecipação. Este dia sagrado obrigatório na Igreja Católica comemora a ascensão da Virgem Maria ao céu. Edmund Barry se apresentou alegando ter testemunhado pessoalmente os movimentos da estátua em diversas ocasiões. Para ele, foi uma experiência profunda, um ato de intervenção divina que desafia qualquer explicação racional. Falou de milagres, de aparições contendo os rostos de Nosso Senhor e de Padre Pio. Embora a Igreja Católica apelasse à prudência e à sabedoria em relação a estas afirmações, Edmund desafiou o seu ceticismo. Segundo ele, cerca de 80% das pessoas reunidas em Ballinspittle observaram pelo menos alguns desses movimentos e aparições. Número 9. As catacumbas dos Capuchinhos em Palermo, Itália, abrigam uma coleção única e misteriosa de múmias, algumas das quais chamaram a atenção por supostamente se moverem. Rosália Lombardo, muitas vezes chamada de Bela Adormecida, é uma das múmias mais famosas do mundo. Nascida em 13 de dezembro de 1918 em Palermo, faleceu tragicamente com a tenra idade de 2 anos em 6 de dezembro de 1920 devido a uma pneumonia. O corpo mumificado de Rosália está notavelmente bem preservado graças a uma técnica de embalsamamento conhecida como embalsamamento arterial. O resultado é uma múmia com características realistas, tão real, na verdade, que alguns visitantes afirmam ter visto a menina se mover. A múmia de Rosália está alojada nas catacumbas dos Capuchinhos, onde os visitantes podem vê-la em uma vitrine de vidro. A extraordinária preservação de suas feições, incluindo cabelos ondulados e traços faciais delicados, cria a ilusão de uma criança adormecida. Algumas pessoas relataram que suas pálpebras abrem e fecham e que seus olhos parecem se mover. Muito assustador, não é? Número 8. Em dezembro de 2019, os cidadãos indonésios ficaram chocados quando viram um fantasma andando pela rua em plena luz do dia. Ou, bem, eles não conseguiram ver o fantasma em si, mas testemunharam um carrinho de canja de galinha sendo empurrado. Antes que alguém sugira que foi apenas o vento movendo o carrinho, essa possibilidade parece altamente improvável, porque o vento afetaria apenas esse carrinho.
Além disso, o carrinho de canja percorreu uma distância considerável e os movimentos foram capturados por múltiplas câmeras. A distância estimada percorrida pelo carrinho foi de cerca de 50 metros de seu local original. No entanto, existem alguns cenários que explicam por que esse carrinho de canja de galinha viajou tão longe. Uma possibilidade é que o espírito do proprietário ou do vendedor que normalmente o operava tenha decidido dar uma última volta. Número 7. Já consigo ver você pensando: será que aquela estátua de Jesus Cristo acabou de levantar a cabeça? Há alguém atrás dela, mas o fato de se tratar de uma estátua é inegável. O que poderia ter levado a estátua a levantar a cabeça para olhar a multidão? Algumas pessoas acreditam que essa estátua de Jesus com uma grande cruz na mão erguendo a cabeça em direção à multidão é um sinal para os crentes fiéis. O fato disso ter sido capturado pela câmera deve ter sido um momento bastante impressionante. O movimento inesperado da estátua sem dúvida deixaria os espectadores questionando as leis da física e os mistérios da fé. Esse evento extraordinário levanta inúmeras questões. Foi uma intervenção divina, uma manifestação milagrosa da presença divina? Ou foi resultado de algum fenômeno natural, talvez uma ilusão de ótica? Número 6. O que você faria se estivesse limpando e de repente visse um cabo de vassoura cair no chão? Esse faxineiro achou isso tão assustador que fugiu rapidamente. Acredita-se que isso possa ter sido causado por um poltergeist. Começa com um sinal de alerta que se move sozinho e de repente é jogado no chão. Tudo isso foi capturado por uma câmera de segurança. O som da placa caindo no chão deve ter atraído uma mulher que então chamou outra pessoa para investigar a sala sinistra e estranhamente energizada. Durante vários minutos, nada de extraordinário acontece. Mas assim que o faxineiro fica no meio da sala, o poltergeist dá o próximo passo, derrubar a vassoura, que é atirada no chão com força violenta. Assustado com razão pela atividade paranormal, ele rapidamente foge da sala. Número 5. Os próximos 6 segundos são provavelmente alguns dos mais assustadores que você já assistiu, apresentando uma estátua com um forcado se movendo repentinamente por conta própria. Esta estátua, em particular, foi criada pelo artista Vared Aharonovich e está localizada no jardim da Galeria Alfred em Tel Aviv, Israel. A estátua empunhando o forcado de repente começa a se mover como se estivesse possuída, e esse momento foi filmado em agosto de 2014. Desde então, várias teorias surgiram. Inicialmente, não haveria razão aparente para a animação repentina da estátua. No entanto, alguns moradores afirmam que existe um fantasma assombrando a área e pode ter intenções maliciosas. A intenção maliciosa da estátua fica clara na maneira como ele repentinamente usa sua arma para atingir o solo. O que você faria se visse isso acontecendo na vida real? Número 4. Aqui vemos um repórter conduzindo uma transmissão de televisão ao vivo sobre algo quando algo inexplicável acontece de repente ao fundo. Infelizmente, há pouca informação disponível sobre esse incidente, mas dizem que ocorreu na Turquia em outubro de 2007. Como podemos ver, múltiplos OVNIs aparecem de repente e uma multidão de espectadores se reúne-se para testemunhar o fenômeno, ficando cada vez mais espantados. De acordo com alguns comentários, esse é considerado um dos avistamentos de OVNIs mais confiáveis capturados pelas câmeras. Quanto mais os OVNIs parecem surgir do nada, mais pessoas de todas as idades param para observá-los. Se seres extraterrestres algum dia planejassem invadir-nos como planeta, eles o fariam no meio de uma praça de uma cidade, de um rio ou de uma área movimentada. O que você acha? Número 3. Em 2018, a icônica estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro voltou a ser o centro das atenções, mas por um motivo único. Como parte de uma campanha de saúde, um coração foi projetado na estátua, criando uma exibição visual impressionante como nunca antes. A estátua do Cristo Redentor, situada no topo do Corcovado, é um símbolo internacionalmente reconhecido do Rio de Janeiro e um testemunho da rica herança cultural do Brasil. Muitas vezes é iluminado com cores vibrantes para celebrar vários eventos ou aumentar a conscientização sobre causas importantes. No entanto, a projeção de um coração batendo na estátua foi uma visão notável e sem precedentes, com grande valor simbólico. O coração pulsante foi um conceito que visa conscientizar sobre a saúde do coração e incentivar as pessoas a adotarem um estilo de vida saudável e a cuidarem do coração e do sistema cardiovascular.
O coração pulsante projetado na estátua do Cristo Redentor capturou a atenção e a imaginação de pessoas em todo o mundo. A exibição exclusiva também mostrou o uso inovador da tecnologia para transmitir mensagens poderosas e conectar-se com um público global. Número 2. Às vezes, quando você vê algo se movendo misteriosamente sem cordas visíveis ou vento causando movimento, seu primeiro instinto pode ser pensar que é um fantasma. Mas e se esse movimento misterioso vier de uma planta no meio de uma floresta tranquila? O que você acha disso, então? Esse homem estava andando pela floresta quando de repente encontrou uma planta aparentemente possuída, balançando de um lado para o outro como se fosse alimentada por baterias. Eles examinaram a planta, seguraram-na e descobriram que ela estava realmente enraizada no solo. Nenhuma outra planta próxima se movia da mesma maneira, levando-os a acreditar que essa pequena planta poderia estar possuída. Assustado, ele continuou a caminhada, mas quando voltou por curiosidade, 20 minutos depois, percebeu que a planta ainda se movia. O que você acha que poderia estar causando tanta energia? A floresta está viva? Alguns comentários sugerem que lhes foi dito que quando as plantas, flores e árvores se movem misteriosamente, é obra dos espíritos da natureza. Você também acredita nisso? Diz aí nos comentários. Número 1. Em 2016, uma pequena capela no estado mexicano de Coahuila de Zaragoza tornou-se o centro de um fenômeno misterioso e sinistro. No vídeo, vemos uma estátua de Jesus Cristo aparentemente ganhando vida e abrindo os olhos. Isso causou muito burburinho na internet e levou a intensos debates e especulações sobre como isso poderia ser possível. A estátua de Jesus parecia estar olhando para a pessoa que filmava, deixando muitos convencidos de que deve ter sido um acontecimento milagroso. No entanto, outros dizem que isso lhes causava pesadelos e os mantinha acordados por dias. Várias testemunhas que visitaram a capela descreveram a sua experiência, muitas delas expressando um sentimento de admiração e uma sensação estranha de que o olhar da estátua penetrou nas suas almas. Você já testemunhou um objeto se movendo aparentemente por conta própria? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!